Boa noite. Num país que tem uma dívida direta do Estado superior a 270 mil milhões de euros e uma dívida total de Estado, empresas e famílias superior a 800 mil milhões de euros, mais de 3 vezes o PIB anual, o Governo decidiu lançar um mega pacote de obras públicas, literalmente sem dinheiro para as fazer. É como se Portugal tivesse ficado rico de repente. E como não há dinheiro, a solução para pagar estas obras passa, entre outras medidas, por alargamentos dos prazos das concessões já existentes a favor de privados, atribuição de novas concessões em regime de parceria pública ou privada, que tão má memória deixou no coletivo nacional, cedência das receitas do Estado no âmbito de parcerias e concessões já existentes e ainda o aumento de tarifas de utilização, nomeadamente nos aeroportos nacionais sobre os hotéis. Já aqui dissemos que, neste momento, Portugal não precisa de um novo grande aeroporto na região de Lisboa. Bastava aproveitar os que já existem, aumentando a capacidade da Portela e utilizando o Montijo, Alverca ou Tires e o próprio aeroporto de Beja com novas ligações ferroviárias e rodoviárias, claro. Mas neste programa não vamos questionar a necessidade de um novo grande aeroporto, nem de uma nova grande rede ferroviária de alta velocidade. Vamos sim analisar e questionar os modelos de financiamento das várias grandes obras públicas. Vamos perceber se é possível, como diz o Ministro das Infraestruturas, construir um novo grande aeroporto em Lisboa sem custos para o contribuinte. E vamos tentar perceber se a recuperação do modelo de PPP para a ferrovia não é mais um passo no sentido de o Estado entrar em contratos ruinosos e armadilhados, como vimos nas concessões rodoviárias. Vamos ainda questionar a fragilidade do Estado perante as exigências cada vez maiores de grandes grupos privados através de pedidos de indemnizações e compensações em tribunais arbitrais que muitas vezes prejudicam seriamente o interesse público e o país em geral. Convidados para a conversa e para o debate, nos estúdios da SIC em Matosinhos, Paulo Moraes, presidente da Associação Frente Cívica, professor universitário, foi autarca, candidato à presidência da República, autor de vários livros sobre combate à corrupção. Aqui nos estúdios da SIC em Paço de Arcos, Joaquim Ventura Leite, economista, autor de livros de economia e finanças, foi deputado à Assembleia da República, escreve também sobre assuntos de transparência e combate à corrupção. E também nos estúdios da SIC em Matosinhos, António Cerveira Pinto, analista político, também especializado em questões de transparência em negócios públicos e privados. É autor do blog O António Maria. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Vou começar por si, Paulo Moraes. Esta ideia do governo socialista que tinha decidido, e agora o governo da AD manteve a decisão, esta ideia de lançar os concursos para a nova linha de alta velocidade ferroviária em parcerias público-privadas, em que os privados constroem e ficam a explorar. Com este tipo de financiamento, o Estado fica protegido ou corre grandes riscos? Boa noite, antes de mais, e obrigado pelo convite. Não corre grandes riscos, corre a certeza de que isto vai correr mal. Porque as parcerias público-privadas, em particular as rodoviárias, que são as que temos em maior dimensão até aqui, que representam quase 90% das PPPs em Portugal, tem sido um desastre para o país, para as finanças públicas. Isto começou mal desde logo com a Ponte Vasco da Gama, cuja história se conta num minuto, que é a Ponte Vasco da Gama custou cerca de 900 milhões de euros, dizia-se à época que o Estado não tinha dinheiro para a construir, então vai para um regime de concessão à Lusoponte. Então o que é que acontece? Desses 900 milhões de euros, o Estado garantiu 300 milhões a fundo perdido que vieram da União Europeia. Garantiu mais 300 milhões através de um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas cujo avalista era o Project Finance, ou seja, o próprio Estado português. E depois ainda garantiu aos privados da Lusoponte as portagens que eram da Ponte 25 de Abril, que havia sido construída, como sabemos, lá atrás pelo Dr. Salazar. Então, em síntese, os privados, com 200 e pouco milhões de euros, garantiram a concessão por uma geração da Ponte Vasco da Gama, da Ponte 25 de Abril e o exclusivo
de todas as pontes para baixo da ponte de Vila Franca. Ou seja, foi um negócio ruinosíssimo para o Estado português. Mas não bastasse isso, a ponte é inaugurada em 98 e em 2001 já há um relatório do Tribunal de Contas que diz que o Estado tinha favorecido os privados em 1.000 milhões de euros. Ou seja, um Estado Portanto, essa português ponte que está mais que paga e continua a ser paga por todos nós. E continua a ser paga e o contrato continua em vigor. Ou seja, o Estado que se dizia que não tinha 900 milhões para construir a ponte, afinal tinha 1.000 milhões para dar aos privados. Bom, isto foi um péssimo começo, que pagámos até hoje. A ponte Vasco da Gama já está paga 2 vezes, devia ser expropriada a custo zero e ainda dava muito dinheiro a ganhar aos concessionários. Bom, mas depois vieram as PPPs rodoviárias da era Guterres, da era Barroso, da era Sócrates, que foram um despautério absoluto nas finanças públicas. Há hoje 21 contratos de parcerias público-privadas rodoviárias, que são, no fundo, as autoestradas que eram em regime de SCUT, que agora são pagas, que vão desde a A28, que liga Viana do Castelo ao Porto, à Ponte do Infante. São 21 contratos em que são garantidos aos concessionários taxas de rentabilidade de 15%, 16% e 17%. Portanto, obviamente, isto não podia acabar bem. E o que é facto é que nós, desde 2008, 2009 até 2030, andamos a pagar por estas autoestradas muitíssimo mais do que elas valem. Só para terem uma ideia, o gasto correto, digamos, que o Estado devia ter com essas 21 PPPs devia ser da ordem dos 300 milhões de euros por ano e só em 2024 estamos a pagar 1.400 milhões. Então podemos fazer o raciocínio de que se o Estado se endividasse para construir uma nova ferrovia de alta velocidade com uma taxa de juros de 3, 3,5, que é a taxa de juros da República, e contratasse os executantes da obra e depois ficasse com o ativo na sua posse e depois poderia até concessionar a exploração, mas ficaria sempre com o ativo na mão, era um negócio menos mau do que aquilo que se está em perspectiva. Era muito melhor, mas o José Gomes Ferreira está a falar até em termos de futuro, mas eu falo em termos de presente. Certo, não, mas eu agora peço-lhe que olhemos para estas grandes obras que aí vêm, novamente no regime de parceria. Só uma frase, por favor, que é: as PPPs rodoviárias estão avaliadas pelo Eurostat, que é o organismo de estatística da União Europeia, em 2022, é a última avaliação que há, em 4.000 milhões. Ora, por esses 4.000 milhões, nós só este ano pagamos 1.200 milhões. Sim, 1.400 eu fiz a conta em 2013 e na altura dava-me, na projeção financeira até ao fim das concessões, dava-me 33.000 milhões de euros. Portanto, é 5 a 6 vezes mais aquilo que é o valor inicial. Mas nós olhamos agora para estes grandes concursos e por isso é que eu lhe perguntava, os riscos são os mesmos ou maiores ainda? O primeiro concurso, o primeiro troço, apareceu um concorrente, e depois apareceu alguém a fingir que era concorrente, entregou 2 páginas para fingir que havia um concorrente, provavelmente conluiado com alguém, um dia a Justiça se calhar investigará, mas na verdade há um concorrente. E o Estado vai entregar em parceria pública ou privada uma obra de quase 2.000 milhões de euros no concurso do primeiro troço, só com um concorrente. Não era razão para anular o concurso? É evidente que é razão para anular o concurso porque isto vai correr mal. Nós falamos do que aconteceu nas PPPs rodoviárias, mas os atores são exatamente os mesmos. Quem foi o grande construtor de PPPs rodoviárias em Portugal? Foi a Mota-Engil, que é exatamente quem ganhou o concurso agora para a PPP ferroviária. E, curiosamente, o que acontece é que todos os ministros das Obras Públicas... Ainda não está adjudicado, mas já se perfilaram como os ganhadores. Vai ganhar, é o único concorrente, é inevitável a manter este ritmo. E repare, não é por acaso que todos os grandes ministros das Obras Públicas do regime, Ferreira do Amaral, Valente de Oliveira, Jorge Coelho, Luís Parreirão, enfim, acabaram todos como administradores da Mota-Engil. Aliás, tem sido esta a lógica da Mota-Engil, que é recrutar mais tarde aqueles que os serviram enquanto... Há um que não era das obras públicas e foi para consultor. Bom, neste momento o que é que vai acontecer? A Mota-Engil continua a ter no seu Conselho de Administração políticos no ativo e muito influentes, desde logo o próprio Paulo Portas, que é neste momento a estrela da companhia, o próprio Seixas da Costa, que é do Partido Socialista, e, portanto, certamente que esses lobistas políticos tudo farão para manter a Mota-Engil como o grande ganhador de parcerias público-privadas e quem sabe se daqui a uns anos o atual Ministro das Obras Públicas não irá ser também administrador na companhia.
Vem a talho de foice a referir que o próprio Presidente, como espera ganhar o primeiro troço, já disse, mas espero, se ganhar, não ser prejudicado no segundo. Portanto, também já se está a perfilar para o segundo. É extraordinário. Joaquim Ventura Leite, qual é a sua opinião? Vamos ser prejudicados por este modelo? Há riscos para o Estado? Ou, como aprendemos, em teoria, devíamos ter aprendido algumas lições com o pacote de PPPs anteriores, o risco será menor? Nós devíamos ter aprendido naturalmente com o descalabro e com os erros que foram cometidos. Agora, eu não tenho a certeza de que estejamos livres de riscos em relação a este segundo pacote de PPPs. Eu gostava de lembrar o seguinte: o Portugal é dos países na União Europeia que mais recorre a esta fórmula. E recorre a esta fórmula porque Portugal é um país com poucas poupanças orçamentais para se envolver em investimentos desta natureza. Mas a ambição não lhe falta, quer não fazer falta grande ambição. Pacote de obras. O problema vamos lá ver, uma PPP é uma operação que resulta sempre mais cara do que uma operação a cargo do Estado, com financiamento contraído diretamente pelo Estado. Mas é um risco calculado se for bem administrada e bem negociada a PPP. O que acontece, e que o Paulo Moraes referiu, é que, efetivamente, ao longo das décadas, as PPPs serviram não tanto as estratégias nacionais, mas as estratégias dos grupos económicos e financeiros. Esse é que é o drama do país e que leva à corrupção e que leva à desconfiança que agora o José Gomes Ferreira exprimiu. Será que vale a pena e não vamos correr tantos riscos? Em concreto, em relação agora a uma rede ferroviária de alta velocidade, voltar a insistir neste modelo quando o que aconteceu não foi nada bonito? A questão é esta, é que nós não temos uma estratégia coerente por detrás deste tipo de decisões. Porque se tivéssemos essa estratégia que fosse consensual entre os grandes partidos, os problemas da verificação, da inspeção, da fiscalização seriam mais facilmente resolúveis. O problema é que nós não temos essa estratégia. E, portanto, o país está numa situação está num dilema terrível, é que está com um crescimento absolutamente, digamos, pálido, anémico, estamos a crescer à custa do turismo, portanto, isto é um país sem futuro. Nós precisamos urgentemente de um choque de investimento na nossa economia. Então está de acordo com este plano de grandes obras? Eu estou de acordo com o choque de investimento para relançar a economia. Agora, eu não estou de acordo com algumas das decisões, algumas das opções que foram referidas. Eu não estou de acordo que se vá construir um aeroporto em Alcochete. Eu estou de acordo consigo. Na verdade é mais em Benavente / Canho. Nós poderíamos perfeitamente aproveitar o Montijo como complemento ao aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela, afinal, não estava esgotado, como se dizia há 15 anos atrás. Portanto, tem havido grande incompetência, mas uma incompetência que serve para esconder, de facto, os grandes negócios. Esse é que é o problema. Agora, eu diria que a economia do país precisa, como do pão para a boca, de um programa de investimentos desta natureza. Agora, eu não concordo com o aeroporto da dimensão que se pretende. Concordo que uma nova travessia do Tejo seria fundamental, importante, se ela for essencialmente ferroviária, ou seja, se começar por ser ferroviária, em último caso, poder ter um tabuleiro para a rodoviária. E, portanto, concordo que com a renovação da rede ferroviária do país, ainda não há muito tempo um ministro de um governo recente do Partido Socialista, suponho que Pedro Nuno Santos, reconheceu publicamente que os governos deste país negligenciaram completamente a ferrovia no país, que é uma infraestrutura estratégica. Teve um antecessor, ele próprio, andaram a prometer e depois, tarde e a mais horas, lá começaram algumas obras, poucas, e a execução é muito baixa. Mas deixa-me só recapitular para os espectadores perceberem. Primeiro trouxe de alta velocidade 1,9 mil milhões de euros, portanto é o valor da concessão, mas depois os pagamentos atualizados ao longo dos anos vão para muito mais. O segundo troço, o valor dos pagamentos anuais em 30 anos, e isto é o próprio decreto que autoriza o segundo concurso a dizê-lo, vai custar 4,5 mil milhões, para um valor inicial de 1,6 mil milhões. Portanto, são 3 vezes mais. O primeiro, estes quase 2 mil milhões, também há de ir parar nos pagamentos todos para 6, 7 mil milhões. Lisboa-Madrid, ligação ferroviária, mais 4 mil milhões. Aeroporto, 8 mil milhões, no mínimo, mais os acessos. Mais a travessia de que falou e os acessos rodoviários. Tudo junto. Isto são
mais de 20 mil milhões de euros. A minha pergunta volta a ser, estamos certos e seguros de que o modelo de financiamento melhor é parceria pública ou privada, agora especificamente só na questão da ferrovia? Eu não tenho a certeza de que estejamos protegidos de riscos. O que eu acho é que os riscos do passado deviam ter ensinado os políticos a criar mecanismos que agora, de facto, trouxessem alguma tranquilidade para as pessoas. Desculpe interromper, a bitola é ibérica, portanto, uma linha do século XIX. Exatamente. O modelo de financiamento vai dar outra vez taxas de rentabilidade de 12, 13, 14, 15%. Mas eu não sei, três vezes mais que a não taxa sei de até juros. que ponto é que... Os advogados vão exigir que o foro para dirimir conflitos é um tribunal arbitral que normalmente tem sede em Londres. José Gomes O Ferreira, Estado português baqueia completamente nos mas é que conflitos. isso não tinha que ser assim, ou seja, nós podíamos ter essas PPPs e não ter que ser conforme agora Com os descreveu. governantes que temos, pelos vistos, Não é são só iguais os aos governantes, anteriores. não é só os governantes, são os governantes, é o Presidente da República e são os deputados. Os deputados, nesta situação, podiam perfeitamente decidir a constituição de uma comissão técnica, por exemplo, para acompanhar todas as negociações, para depois não terem que vir cá daqui a 2 ou 3 anos com uma comissão de inquérito, que é o folclore que a É o gente que vai conhece. acontecer. Pois, vai Com acontecer este esse folclore. negócio, Portanto, já estamos a ver. O que eu digo é que eu não posso ser, a priori, contra este modelo, porque os problemas que há com este modelo são problemas resolúveis se nós tivéssemos políticos honestos, corajosos, desde os governantes ao Presidente da República e aos deputados. Esse é que é o drama do país. Mas a ideia central das parcerias público-privadas, eu recordo aqui, desde há 20 anos que discutimos este assunto, é que o Estado paga mais, mas os privados aceitam partilhar o risco. E agora olhamos para os pedidos de compensações. Vou falar só de uma bolsa de pedidos de compensações. Por causa de questões de menos tráfego, são 2, 3 mil milhões que as concessões andam insistentemente a pedir e algumas até ganham. Mas só por causa do impacto da Covid, já vai em 1.000 milhões de euros os pedidos de compensações. No caso da Brisa, pede 221 milhões. A própria ANA, isto agora já não estamos a falar de autoestradas, mas de aviação, pede 214 milhões. Mas o Estado teve a culpa da Covid? Isto é normal, é moralmente aceitável ver esta batalhão de advogados pagos a peso de ouro por estas empresas a exigir isto? Então e eu contribuindo? Também peço uma indenização, Gomes Ferreira, o problema não O Estado está... sou eu. O problema está, se os privados têm advogados, os governos têm a obrigação de ir buscar os melhores advogados que há. E, portanto, o problema é, de facto, a cedência que os governos fazem. Mas porque estamos a têm ver que vai interesse. acontecer. Claro, porque os governos têm interesses por detrás disto. Por isso é que eu dizia que as PPPs resolvem mais os problemas de negócios e grupos económicos e financeiros do que os problemas do país. Agora, Pronto, eu não sou foi bem contra. claro. Claro. Portanto, o problema é que quem tem responsabilidades de agir, além da comunicação social, que são os políticos, não estão a assumir isso. Agora, eu quero dar um crédito de confiança mínimo, mas um crédito de confiança ao atual governo, quando ele resolve não reiniciar todo o processo e dar sequência a algo que vem de trás. Mas isso é a ideia sobre a necessidade da obra. Pois, mas isso Então, já é um fiz sinal. questão de dizer no início que não vamos discutir isso. Exato, mas isso Ou já é um questionar sinal, isso. já é um sinal positivo. Agora, se o governo não toma precauções para garantir que estas parcerias, de facto, não sejam leoninas para os investidores e que haja até a possibilidade do governo recomprar, se houver condições financeiras internacionais E favoráveis, essa linha devia estar nos contratos. devia estar em todos os contratos. Os governos de Portugal deviam ter aproveitado a Troika que esteve cá e que a Troika alertou para este tipo de negócios ruinosos e os governos tiveram a oportunidade, quando as taxas de juros estiveram negativas a nível do Banco Central Europeu, podiam ter contraído dívida e ter recomprado estas PPPs com rentabilidades de 10%, 12% e com um financiamento que o governo podia ter obtido a 2% ou 3%. Assim continuamos a pagá-las por mais 20 anos. António Cerveira Pinto, o mesmo tipo de abordagem, a mesma pergunta. Corremos sérios riscos com esta nova bolsa de parcerias público-privadas para a ferrovia? Os protagonistas já vimos aqui que são mais ou menos os mesmos e já estou a ver os 10 maiores escritórios de advogados a esfregar as mãos de contentes com os milhões que vão ganhar para assessorar estes promotores e também as consultoras por aí fora. Portanto, ganham os mesmos sempre, diria eu. Qual é a sua opinião? Bom,
Eu, em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, José Gomes Ferreira. É sempre um prazer estar aqui, ainda que para falar de um assunto que eu chamaria a Ferrovia de Santa Engrácia. Ou seja, nós estamos a falar de ferrovia de alta velocidade, nomeadamente, desde 1988. Foi quando o Cavaco Silva lançou, portanto, a ideia de criar uma rede de alta velocidade para transporte de passageiros. 1988 foi há 36 anos. Portanto, há 36 anos, depois do Cavaco, tivemos o Durão Barroso com a célula cimeira luso-espanhola em 2003. Depois tivemos o contrato com o consórcio Elos pelo primeiro-ministro Sócrates para lançar, finalmente, a ligação Poceirão-Caia. E agora temos Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, entusiasmadíssimos, com o mesmo projeto de há 36 anos. Portanto, ou seja, aquilo que para mim é algo surrealista é como é que é possível estarmos 36 anos a discutir a mesma coisa sem ter saído do ponto inicial, porque na realidade não se construiu 1 quilómetro que seja de alta velocidade desde nunca se construiu. Portanto, o que é que está aqui a emperrar tudo isto? Bom, podemos ter uma análise mais, digamos, político-partidária e dizer, bom, isto é uma incompetência do bloco central do poder, porque não há outros, digamos, poderes, para além do bloco central do poder, que tenham podido fazer alguma coisa diferente. Portanto, PS e PSD são os corresponsáveis de um adiamento de 36 anos para tomar uma decisão e para pôr um carril no terreno. Bom, agora, porquê é que isto não aconteceu? Eu tendo a pensar que há uma causa económico-financeira, ou seja, enquanto que as obras de Cavaco Silva se apoiaram naquilo que se pode chamar um rendimento disponível do país, ou seja, é a partir do rendimento disponível que se fazem obras. A partir de 2013, a partir do Durão Barroso, as declarações de intenções não vêm acompanhadas digamos, da disponibilidade financeira obtida desse rendimento disponível para fazer obras. E, portanto, optou-se por substituir o rendimento disponível por dívida. Ou seja, passámos a funcionar com cenários, com projetos, com datas, com entusiasmos, tudo financiado pela dívida pública portuguesa. Qual é o problema desta solução? É que nós tivemos umas crises pelo meio. Tivemos a crise internacional de 2008 e depois tivemos a crise de 2019, 2020. Portanto, ou seja, nós fomos, digamos, de alguma maneira, este conceito de um sistema de obras públicas apoiado no endividamento, através das famosas PPPs. Neste caso, António, é um endividamento fora do balanço do Estado, nem é um endividamento direto. É fora do balanço porque fica a renda a contar todos os anos durante 25, 30 anos. Sim, não, é que entra, vamos lá ver, enquanto que o investidor investe e faz a obra, a despesa não entra na despesa do Estado, mas a partir do momento que a autoestrada inaugura, ou o comboio começa a andar, ou o aeroporto começa a funcionar, a despesa entra anualmente no Orçamento Geral do Estado. Quer dizer que as PPPs são pagas por todos nós, nomeadamente sob a forma de impostos, da deterioração das infraestruturas, porque não há dinheiro para tudo, portanto, do adiamento sucessivo dos anúncios que são feitos, portanto, são feitos, fazem-se grandes festas e depois nada acontece, que é o que está neste momento a acontecer. Portanto, nós temos agora um novo fogo de entusiasmo, protagonizado pelo novo Ministro das Obras Públicas, Miguel Pinto Luz, que não vejo secundado neste entusiasmo pelo atual Ministro das Finanças, que escreveu, aliás, um artigo que conviria reler nesta altura, um artigo que ele escreveu em 2019, no ECO, chamado Repetir os Erros do Passado. É um artigo extenso sobre as PPPs, e nomeadamente sobre uma alteração legislativa que foi feita durante um governo socialista, José Sócrates, que retirou precisamente a observância, o controle sobre o funcionamento das PPPs,
a órgãos como o Parlamento ou até, ou até a responsabilização do Ministro da pasta. Ou seja, houve um encapsulamento da responsabilidade e do controle sobre o desenvolvimento destas PPPs naquilo que se chama o Conselho de Ministros. Portanto, o Conselho de Ministros decide tudo. Portanto, ninguém sabe muito bem como, mas aparecem as decisões. Fazem a conferência de imprensa. A partir de agora vamos fazer bitola do século XIX, vamos fazer a grande rede, portanto, de alta velocidade em bitola do século XIX, portanto, com um sistema de sinalização e prevenção de acidentes que não tem nada a ver com o sistema europeu. Ou seja, vamos lançar-nos num projeto megalómano para o qual a União Europeia não dá qualquer espécie de apoio. Precisamente esse ponto é muito importante, porque a Espanha conseguiu garantir financiamento a fundo perdido da União Europeia por se tratar das redes transeuropeias. Mas não só a Espanha. A 80% e não só a Espanha 85%. Certo, e outros países europeus, enquanto nós só conseguimos 15% de apoio europeu a fundo perdido, porque não é dentro das redes transeuropeias em bitola europeia. Isto também por aí é um erro crasso, diria eu. Não, é um erro astronómico que não vai poder ter grande consequência. Ou seja, neste momento a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, invadida pela Rússia, tem um projeto, vai lançar a sua rede bitola europeia para se ligar à Europa. Os países bálticos estão com uma rede bitola europeia para se ligar à Europa. Quer dizer, temos um país como Portugal, que descobriu que pode retomar a bitola ibérica para um projeto do século XXI, quando isso é completamente ridículo, para não dizer outra coisa. Ou seja, esse processo não tem pernas para andar. Vamos lá ver. Os comboios, a linha Porto-Lisboa tem dois erros. Crassos. Um é a questão da bitola e do sistema de sinalização e segurança, portanto, da via. O outro é o facto de ser só para passageiros. Quer dizer, para que é que serve uma linha? Quer dizer, à noite faz o quê? Transporta o quê? Quer dizer, a nova rede de transporte ferroviário na Europa é sempre de passageiros e mercadorias. De dia transporta passageiros, à noite de dia transporta passageiros, à noite transporta mercadorias. Tudo em alta velocidade. E assim a rede é rentabilizada. Agora em Portugal não, inventou-se um luxo. Quer dizer, é fazer uma linha do século XIX, não é? Falta saber como é que será gerida, quem é que irá, portanto, fazer a gestão dessa linha, e que não serve para mais nada a não ser para transportar passageiros. António, temos que avançar com vários temas que ainda falta abordar. Olhando agora um bocadinho para o passado e para uma pergunta muito específica. A Brisa tinha uma concessão que terminava em 2028. Já arranjaram de maneira, por mais alguns troços, prolongá-la até 2035. Mas eu pergunto, mas a autoestrada de Lisboa ao Porto está mais que paga pelos utentes? Mais que paga. E porquê é que só é grátis o troço até Alverca? Porquê é que não é já grátis até Leiria ou até Coimbra? Ou porquê é que não é toda grátis? E por outro lado, vamos assistir a negociações para um prolongamento da concessão para não largarem a galinha dos ovos de ouro e ficar por muito mais anos com a concessão a render em vez de entregarem ao Estado? Pergunto eu. Bom, isso é um teste a este governo. Este governo criticou o governo anterior precisamente por esse tipo de desmandos. Portanto, por isso eu volto a perguntar ao atual Ministro das Finanças e ao atual Primeiro-Ministro o que é que eles pensam corrigir relativamente ao ciclo anterior. Porque aquilo que o atual Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, escreveu perguntando se iriam repetir os erros do passado, agora que está no governo, o que é que ele responde? Qual é a resposta que ele dá a si próprio e ao país? Pelos vistos aprovou porque a decisão foi tomada, pelos vistos aprova porque a decisão foi tomada em Conselho de Ministros e não o ouvimos publicamente, nem em privado, dizer que não concordava. Pois é de facto uma grande incógnita. Eu não sei quem é que vai sair primeiro, se é o Ministro das Finanças, se é o Ministro das Infraestruturas. Um deles está fora de sítio. Se calhar teremos respostas não daqui a muito tempo. Paulo Moraes, eu vou fazer-lhe uma pergunta muito concreta, respondam por favor muito rapidamente. O Santander Portugal avançou com um processo de um pedido de 160 milhões de euros de DTA, portanto, ativos sobre impostos deferidos, contra o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, e recorre à Justiça para obter este valor por causa da compra do Banif. Vem agora, estes anos todos depois, dizer não, ainda me devem aí em perdões de impostos 160 milhões
de euros. Ora, mas o Grupo Santander só pagou 150 milhões pela compra do Banif, era um preço com um desconto de 75% e no balanço levou ativos de 600 milhões. Eu recordo-me, logo na altura, a sede em Espanha, nas contas, reconheceu um valor, uma mais-valia da diferença, que era enorme. E agora vêm queixar-se porque a autoridade tributária não lhes deu razão, mas eles têm razão e vão para o tribunal. Enfim, eu não sei até onde vai a voracidade destes grupos, destas pessoas e dos advogados que os assessoram. O problema é que estes grandes grupos acham que podem, digamos, extorquir aos contribuintes sem limites. Eu, enfim, dou-lhe outro exemplo muito parecido com esse, que fala que é a venda do Estado, do Banif pelo Estado ao Santander, e que tem a ver com a ANA. Neste momento, a própria ANA anda a pedir indemnizações por causa do Covid, como referiu ao Estado português. Eu recordo que a privatização da concessão dos aeroportos foi um contrato feito por 50 anos e, ao fim, começou em 2012, custou 1.200 milhões à Vinci, que é o novo concessionário. E, em 2023, há um estudo de um atual ministro do Governo, Fernando Alexandre, que diz que a ANA já tinha recuperado todo esse capital, pois já tinha lucros de 1.400 milhões. Ou seja, em 10 anos, eles conseguiram amortizar o investimento da concessão dos aeroportos. E vão ter mais 40 anos apenas para lucrar. Não pode ser. O novo desenho da construção do novo aeroporto, uma das hipóteses de financiamento, é o Estado prescindir dos 1%, que depois vai crescendo até 10% da receita da ANA até ao final da concessão, começa a receber este ano, ou já começou, prescindir dessa receita para financiar o novo aeroporto. Isto é, deixar nas mãos da Vinci aquilo que era uma grande fatia do pagamento da concessão inicial que ficou diferido no tempo. Os portugueses não contrato sabem, com privado. Os portugueses não sabem nada disto e tudo isto é nas costas dos portugueses. É nas costas dos portugueses, mas um contrato em que em 10 anos o concessionário consegue os lucros correspondentes a 50 anos, isto tem um nome que é agiotagem a favor dos privados e à custa dos contribuintes. Não tem outro nome. E agora, se há um ministro do atual governo que faz um estudo que leva a esta conclusão, tira esta conclusão e não fazem nada a seguir, não é admissível. O governo atual tem que fazer alguma coisa também neste contrato. Claro, temos muito pouco tempo, tenho que ler aqui a nota enviada pelo Santander Portugal a propósito desta questão do pedido dos 160 milhões, em que a administração de Santander diz o seguinte: no momento da resolução e venda do Banif, em 2015, o Estado propôs a inclusão de ativos de 250 milhões de euros por impostos deferidos para compensar parte dos passivos que foram transferidos para o Santander. Ficou então acordado entre o Estado, o Banco de Portugal e o Santander que, caso a autoridade tributária, por qualquer razão, não viesse a reconhecer a transmissão de tais ativos, por impostos deferidos, o banco teria direito a receber um montante equivalente em dinheiro ou títulos de dívida pública. Por decisão da AT de 2019, não foi reconhecida a transmissão para o Santander dos prejuízos fiscais do Banif de 2015, que o Santander Portugal calcula em 157 milhões de euros. O banco tem vindo desde fevereiro de 2020 a dar nota desta situação através de correspondência dirigida aos sucessivos ministros das Finanças e ao Banco de Portugal, solicitando que o Estado cumpra. Passados quase 4 anos sem chegar a acordo, o banco recorreu para os tribunais para esclarecer a diferença de entendimentos. A mim só me resta uma pergunta: porque é que lá ficou aquela cláusula que o Estado tinha que os compensar quando compraram o banco e logo à cabeça tinha uma diferença muito grande? Joaquim Ventura Leite queria manifestar-se a propósito deste negócio. Não, eu peço que seja breve, telegráfico, porque estamos mesmo no fim. Não sobre este, mas sobre o conjunto das questões que hoje aqui analisamos, que mostra que nós temos um Estado fraco, um Estado que nem sequer faz funcionar os seus organismos de fiscalização e supervisão. Todos estes programas que enunciou são passíveis de ser controlados pela Assembleia da República, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, pelo Banco de Portugal. E não são. E não são. Esse é que é o problema. Fica aqui o alerta e a promessa e o pedido de que continuaremos a debater estes assuntos. Com certeza. O António Cerveira Pinto ficou aqui com um déficit de participação. Será também compensado noutra altura. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.